Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Essa que faz parte da linha editorial do SEAD Explica, que retoma os conteúdos da nossa matriz curricular. Eu sou a professora Jéssica e estou com conteúdo de língua portuguesa, certo? E vamos ao título da aula, então, de hoje. Como transformar pesquisa em texto? Escrevendo sobre o meio ambiente. Essa semana tem uma outra aula que a gente vai falar sobre escrita, né? Sobre a forma em que a gente escreve um texto, obedecendo às regras de concordância, de pontuação e ortografia. Agora, nessa aula de hoje, a gente vai entender algumas dicas, né? E alguns dos processos para a escrita, né? De um texto. Lembrando, pessoal, que a escrita é uma habilidade muito importante para a nossa vida acadêmica, né? Nossa vida de estudantes. Vocês têm que saber produzir textos, certo? Para fazer as redações, para fazer os trabalhos. Então, vamos entender um pouquinho aí desse processo. Vamos ao conteúdo. Você já pesquisou algo na internet ou em um livro e quis contar o que descobriu? Mas como transformar tudo em um texto interessante e organizado? Às vezes até mesmo a nossa fala. A gente tem pessoas, vocês já viram pessoas que vão contar uma história e ficam voltando do começo para o meio, para o fim, não tem uma linearidade, né? Não contam a história assim como ela aconteceu passo a passo. Gente, isso acontece demais também na escrita, não é só na fala. Tem pessoas que não sabem organizar suas ideias, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. Então, vamos entender como que isso funciona. Planejar o texto. Antes de escrever o texto, pense em o que você vai dizer, que é o tema, por que vai dizer isso, que é a finalidade, e para quem você vai escrever, que é o público-alvo. Exemplo, escrever para explicar aos colegas da escola por que devemos economizar água. Então, o tema aqui é a economia de água, certo? É a gente saber utilizar a conscientização no uso da água. Para quem que eu vou escrever? Para os meus colegas da escola, certo? E para quem? Qual que é a outra pergunta? Qual é a finalidade? Por que eu vou escrever esse texto? Porque eu quero conscientizar as pessoas, né, os meus colegas, sobre a importância de economizar água. Entende? A primeira coisa que você tem que pensar nessas três perguntinhas aí. O tema, para quem e por quê. Bom, vamos pesquisar então informações confiáveis. Use livros, sites educativos, notícias atualizadas. Registre dados importantes como números ou curiosidades. Exemplo, segundo a ONU, 40% da população mundial sofre com falta de água. Então hoje, em meio, né, à diversidade, né, à facilidade que a gente tem de acesso às informações, existe, infelizmente, as fake news, né, que são as notícias falsas. Então a internet, da mesma maneira que a gente tem um acesso muito mais fácil à informação, a gente também tem que ser criterioso com o que nós vamos acreditar no que está escrito, né? Porque ter muita coisa escrita, mas o que é verdadeiro mesmo? O que é fato, né? Então, para isso, eu tenho que olhar as minhas fontes. Essas fontes são confiáveis? É um site? É de uma universidade? É de um jornal? Então, eu preciso ter fontes confiáveis. E aí sim, retirar informações dessas fontes para embasar a minha tese, a minha teoria, o meu argumento ali no texto. Bom, organizar os estudos. Use gráficos, tabelas e imagens para representar os dados da pesquisa. Lembre-se de explicar o que cada dado mostra no texto. Exemplo, o gráfico mostra o consumo de água aumentou nas cidades nos últimos anos. Tudo isso, gente, a gente pode utilizar nos nossos textos, tá? Não fique limitado às suas próprias palavras. A gente pode utilizar o que a gente viu, pesquisou no texto. É só colocar a fonte de onde a gente retirou aquela informação. Bom, para produzir o texto, então,
Escreva com clareza, coesão, coerência, use pontuação adequada, concordância correta, regras ortográficas. Estruture o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha aqui um exemplo. Preservar o meio ambiente é uma tarefa de todos. Separar o lixo, economizar água e plantar árvores são atitudes simples que ajudam o planeta. Esse parágrafo aqui, ele pode estar na introdução, desenvolvimento ou na conclusão? Vamos ver se vocês têm... O que vocês acham? Bom, eu acredito que é o melhor parágrafo. Esse parágrafo aí está melhor no desenvolvimento, onde eu estou falando do porquê, convencendo as pessoas, né? Por que é importante e quais ações a gente pode fazer para preservar o ambiente. Então, tudo isso seria no desenvolvimento. Bom, vamos à questão então agora. Ó, o aluno pesquisou sobre reciclagem, mas o texto ficou sem começo e sem fim. Ele colocou várias frases soltas, sem explicar o que significavam. O problema do texto é a falta de, letra A, pontuação adequada, B, coesão e planejamento, C, ortografia correta ou D, imagens ilustrativas. O que vocês acham que é a resposta, então? Se as frases estão soltas, sem começo, sem fim, faltou coesão e planejamento, letra B. Ele não planejou. Gente, até para escrever um texto, você precisa planejar, você precisa organizar as ideias. O que eu vou falar aqui no começo? Eu vou usar essa informação na introdução ou no desenvolvimento ou na conclusão? Entende? Então, a gente precisa ter um escopo, né? Um esqueleto do nosso texto antes. Ó, então a resposta, como eu disse, é coesão e planejamento. Antes de escrever, é preciso planejar o texto, organizar as ideias em sequência lógica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso garante que o leitor compreenda o assunto. O que aprendemos então nessa aula? Pesquisar e selecionar informações confiáveis, organizar dados em gráficos, imagens e tabelas, escrever textos informativos com clareza e coesão e usar corretamente a norma padrão da língua para comunicar bem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like, os seus comentários. Também salve esse vídeo se você achar que é importante para os seus estudos futuramente. Professor que assiste às aulas, dê uma olhada na nossa legenda. Ela te ajuda no seu planejamento. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!